Na aula de hoje, a gente vai criar o nosso primeiro projeto no Spring. Tem várias formas de criar um projeto. Tá? Pode utilizar diretamente pelo Maven, né? Criando um arquivo de configuração, que ele vai gerar para ti o projeto, baixar as dependências. Tá? Ou utilizar uma própria ferramenta que o Spring disponibiliza, através da URL, né, start.spring.io. Essa ferramenta, na verdade, o que é? Simplesmente um facilitador. Ele vai lá e vai criar o projeto para ti, já criar a estrutura de pastas, arquivos que ele possa precisar, vai criar um esqueletinho para te conseguir iniciar o teu projeto. Facilitar, assim, o teu desenvolvimento. Não é obrigatório, mas eu acho que é a forma mais fácil de iniciar um projeto em Spring. Tá? Bom, essa daqui é a URL, tu acessa o site, ele vai abrir aqui nessa página, tá? Eventualmente ele pode mudar a interface, alguns meses atrás ele estava com uma interface diferente, mas o conceito é sempre o mesmo. Tu vai ter aqui a identificação do projeto, tu pode utilizar tanto o Maven quanto o Gradle como gerenciador desse projeto, né? A ferramenta que vai fazer as construções para ti, tá? Vamos utilizar o Maven mesmo. Ele permite que tu trabalhe com Spring com outras linguagens além do Java, né, como Kotlin ou Grove. Vamos utilizar o Java. E aqui ele indica qual a versão tu quer do Spring Boot. A versão atualmente é estável, que é sempre que ele marca por padrão, é a 2.1.6. Né? E daí a gente tem as outras versões, como a Milestone 4 ali, para release, né? E os snapshots. Qual que tu vai escolher? Bom, num projeto de teste, ou que a gente vê em aula, tu pode pegar a versão 2.16, porque é normalmente a versão estável. Só se tu realmente precisa de algum recurso que vai ser lançado nas versões futuras, que tu vai utilizar elas, porque elas tendem a apresentar alguma estabilidade. Tá? Alguma estabilidade. Depois a gente entra no grupo de identificação do projeto. Tá? Primeira identificação é o grupo que o projeto pertence. Então aqui a gente tem que definir uma URL inversa, né, como a proposta de pacotes do Java. Tá? O ideal é sempre pegar um endereço que a gente tenha, né, ou pelo menos que a gente conheça. No caso aqui eu vou utilizar o da própria instituição, por padrão, então vai ser a URL do IFE, ao contrário, br.edu.ifrs.o campus, né? Ponto, o nome da disciplina e o nome do aluno, ou do professor, no caso. E aqui é o nome do artefato, né? O que ele identifica, porque tu pode tanto fazer um projeto quanto fazer um subprojeto para ele. No caso, eu vou botar aqui exemplo 1, só para a gente ficar no nosso primeiro teste. Aqui a gente tem algumas opções, caso tu queira fazer uma customização maior, tá? Trocar a versão do Java, ou a forma que ele faz o empacotamento dele. Não precisa mexer em nada disso. Logo depois a gente chega nas dependências. Aqui é muito importante. Tá? O Spring, ele, originalmente, o conceito dele é o quê? É um projeto base e tu vai criando subprojetos para atender algumas necessidades. Tá? Por exemplo, as primeiras versões do Spring eles não tinha nem o conceito de web, né, neles. Então, conforme a web foi se tornando mais relevante, eles foram lá e criaram um módulo web no Spring. E por aí vai. Toda vez que surge um novo conceito que eles acham que é importante aplicar no Spring, em vez de eles simplesmente adicionar neles, eles criam o quê? Um subprojeto para abordar esse aspecto. Então, tu cria um framework que ele é por si só limpo, enxuto, mas tu pode adicionar uma gama de funcionalidades nele. Pode digitar aqui o projeto que tu quer ou clicar aqui na listinha que ele vai exibir todos os projetos disponíveis. Tá?
Para a disciplina, é sempre importante para o desenvolvimento tu marcar esse primeiro aqui, que é o Spring Boot DevTools, que são as ferramentas de desenvolvimento. O que ele facilita? Principalmente na questão de alteração. Tu vai lá e altera o teu código, quando tu salva, ele vai lá e restarta o servidor. Por quê? Porque normalmente quando tu está programando, qualquer alteração que tu faz, tu vai ter que parar o teu projeto, parar a execução do servidor que ele vem embarcado nele, salvar a tua alteração e depois restartar para ele executar com essas alterações. Quando tu adiciona essa dependência, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, toda vez que tu salvar, ele vai automaticamente parar o teu projeto e restartar ele com as tuas alterações. Isso facilita muito o desenvolvimento. Então, marca ele aqui. Tá? Aqui, né, o web, que é as funcionalidades que a gente vai utilizar, para ele poder ativar tanto os recursos de serviço REST, né, quanto algumas outras funcionalidades MVC que a gente vai acabar não utilizando, mas como ele acaba empacotando tudo no mesmo lugar, a gente é obrigado a adicionar essa dependência. Tá? Existe uma série de outras dependências aqui que a gente poderia adicionar, mas a gente tem que ter o cuidado, tá? Cada vez que tu adiciona um pacote, ele pode o quê? Necessitar de configurações adicionais. E o teu serviço pode não executar por causa disso. Então sempre coloca o quê? Somente as dependências que tu realmente vai utilizar. Tá? Inicialmente a gente vai utilizar somente essas duas, tá? Pode ver aqui que a gente tem uma série de dependências de segurança, e banco de dados. Por exemplo, aqui ó, o GPA e o MySQL, que a gente vai utilizar no futuro. Mas se a gente adicionar essas duas dependências agora, o que vai acontecer? Quando tu tiver, quando tu for executar o código, ele vai pedir que tu configure o banco de dados. Então vai dar um erro, por isso a gente não vai adicionar elas por enquanto. Pode ver que ele tem uma gama realmente de subprojetos de dependência. Bom, basicamente, feito isso, né, tu identificou todo ele, ó, tu fechou aqui, ele vai estar indicado quais as que tu quer. Tá? Outra forma que tu pode fazer é pesquisar por aqui, ó. Se tu digitar web, ele já vai selecionar e tu vai clicar e vai adicionar aqui. Tá? Adicionou uma que tu não quer, ó, por exemplo, aqui, ó, sem querer eu cliquei e adicionei esse Spring Reactive Web, tá? Que a gente não quer, tu vem aqui e exclui ele. Feito, está definido o teu projeto, tu vai clicar aqui, ó. Tu vai clicar aqui e ele vai gerar o teu projetinho no arquivo zip. Salva ele em alguma pasta. Terminando de baixar aqui. Ó. Descompacta ele. Tu vai ver, ó, que ele vai ter todos os arquivos de configuração, inclusive para o Maven, né, e até dados para te fazer a gerência de versão dele com o Git. E aqui, ó, ele já cria pastas com código-fonte, inclusive código para teste, né, e um esqueletinho base para te poder executar ele. Então é assim que a gente gera um projeto utilizando a ferramenta que o próprio